Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nosso Senhor começa falando sobre a lei do talião no Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A gente sempre interpreta como pagar na mesma moeda, né? Mas, claro, quando a gente vai ver o contexto, né, ou o próprio espírito desta lei, o que significava, né? Essa lei do talião, né, era uma lei para favorecer, digamos assim, né, favorecer as pessoas mais simples, né? As pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. Em que sentido, padre? Então veja, digamos que alguém lhe fez o mal. Vou dar um exemplo bem pobre para que você entenda, né? Digamos que eu quebrei o seu braço, né? Então, a minha punição era você pagar na mesma medida, quebrar o meu braço. Se não existisse a lei do talião, o que poderia acontecer? Você, num ataque de fúria, envolvido pelo ódio, você poderia quebrar não somente um braço, mas quebrar os dois. A lei do talião veio para dar um freio. Não, você não pode quebrar os dois braços. Só vai quebrar um, porque só foi quebrado um seu. Então, era uma forma de fazer justiça e de frear a violência, de frear a maldade. Este era o sentido da lei, né, do talião. Hoje nós dizemos, né, que era para pagar na mesma medida, pagar o mal com o mal, né? Então era até para favorecer aqueles que tinham menos força, no sentido de serem mais simples, não ter tanto poder econômico, enfim, vai muito nesse sentido, né? Isso era a lei do talião. Então, ouvistes o que foi dito. E depois Jesus, né, ele vai dizer assim: Eu, porém, vos digo. O que Jesus diz? Não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ou seja, qual é o grande ensinamento de Jesus aqui? Não pagar o mal com o mal. Ah, quebrou meu braço, eu tenho que quebrar o braço dele também. Jesus diz: não, não se deve pagar o mal com o mal. Se deve pagar o mal com o bem. Este é o ensinamento de Jesus. Pagar o mal com o bem. Ou seja, nós temos que vencer até a nossa natureza. Aí entra uma grande luta nossa contra nós mesmos. Por quê? Porque, por exemplo, quando alguém faz um mal a você, você fica com raiva da pessoa, talvez até o ódio tome conta do seu coração, e aí quando o ódio vem, a sua vontade qual é? De fazer o mal, de retribuir o mal, né? De retribuir o mal. E é aí que entra a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, né? Ele está dizendo aqui: se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. O que Jesus está dizendo com isso? Não pague o mal com o mal. Não pague na mesma moeda. Não seja mal como a outra pessoa foi mal, ou como ela é mal. É esse o grande ensinamento, né?
de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que nós, que cremos nele, que vivemos a fé, que o seguimos, que acolhemos a sua palavra, que nós sejamos do bem. Que nós façamos o bem, mesmo que nos façam o mal. Meu povo, quando alguém faz o mal a gente, a própria pessoa que nos fez o mal, ela espera de nós uma retribuição do mal. Ou seja, se eu fiz esse mal a ela, agora ela vai querer se vingar. Ela vai me fazer o mal, então eu tenho que ter cuidado com ela. É isso que a pessoa espera. E de repente vem você e ao invés de fazer o mal, faz um grande bem. Isso é como um tapa na cara. Porque a pessoa espera o mal de você e você faz o bem. É isso que Deus espera de nós. Sempre o bem. Deus sempre espera o bem. Agora, essa atitude não é uma atitude meramente humana. Pagar o mal com o bem é fruto de alguém que é agido pela graça de Deus. É alguém que é agido pelo Espírito de Deus. Porque humanamente falando, a gente parte para cima, vai dar um tapa, vai fazer confusão, vai se vingar. Mas aqueles que são agidos pelo Espírito, estes agem pelo Espírito. E como diz São Paulo na carta aos Gálatas, né? Os frutos do Espírito, amor, bondade, né? Etc. Então, por isso que quando você estiver com raiva de alguém, diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo para que eu não faça o mal. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.